Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nós estamos iniciando nossa escola dominical desta manhã, lição número 3, nem só de pão, alegria na diversidade. Nova revista, estamos na lição número 3. Espero que todos tenham passado uma semana abençoada na presença do Senhor e que, apesar das lutas e dificuldades, nós vamos ver aqui nesta lição que não são poucas e nós estamos cercados por elas e não há como evitá-las, mas como enfrentá-las. Essa é a grande verdade, é aquilo que vamos estudar, um bate-papo relativamente rápido nesta manhã, no estudo da palavra do Senhor. Por isso convido vocês a orarem ao Senhor junto comigo, para que Deus nos abençoe nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos mais uma vez nesta manhã estudarmos a Tua palavra. Sejamos, ó Deus, guiados pelo Senhor e colocamos nossas vidas no Teu altar para suplicar que Tua misericórdia, a Tua bondade, a unção do Teu Espírito, a orientação do Teu Espírito, a consolação do Teu Espírito, o ensino do Teu Espírito através da Tua palavra se faça presente em nossas vidas e que o nosso coração seja tocado e transformado um pouco mais, ó Deus, à imagem de Cristo. A nossa vida seja transformada, ó Deus, à imagem de Cristo. Pedimos, ó Deus, tenha misericórdia do nosso pastor, reverendo Wellington, e sua família. Suplicamos para que o Senhor, ó Deus, trabalhe na vida dele, indo, ó Deus, com a Tua mão graciosa, entrando com provisão e cura, ó Deus, em sua vida. Tem misericórdia dele, tem misericórdia da sua família, tem misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai. Recebe a nossa súplica, a nossa gratidão, a nossa oração. Usa a minha vida para a Tua glória, tem misericórdia de mim. Perdoa de graça os meus pecados. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma boa vida, nossa existência segundo a palavra de Deus. Lição 3, nem só de pão, alegria na adversidade. O texto básico está lá em Filipenses 4, 11 a 13. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. O que dizer da vida marcada pela adversidade? A vida não é boa? É possível ter uma boa vida em tempos de grave adversidade? Nossos irmãos que são perseguidos em vários países do mundo têm uma boa vida? Nossos irmãos que têm ocupações modestas e trabalham duro podem ter uma boa vida? O que isso tem a ver com fé em um Deus justo e misericordioso que cuida do seu povo? Eu gostaria de, então, como parte desta introdução, chamar a atenção dos meus irmãos a respeito da vida de algumas pessoas fiéis a Deus. E vou aqui colocar particularmente a vida de algumas pessoas bastante conhecidas, nossos apóstolos, discípulos do Senhor Jesus. Será que eles não tiveram uma vida boa? Paulo, por exemplo, ele considerava ter uma vida boa? Se considerava um homem que tinha uma vida boa? Certamente que sim. Mas ele não fazia essa consideração com base nas posses, na possibilidade de riquezas. Não era isso que ele considerava como sendo uma boa vida. E nós vamos ver, e já vimos no texto que lemos, não é verdade? Qual era o ponto de vista de Paulo. E Pedro, pescador, um homem que foi usado por Deus e que teve a sua vida transformada depois que ele foi perdoado por Cristo, lembrando do seu momento de negação de Cristo na crucificação de Cristo. E os demais apóstolos, João, por exemplo, apóstolo do amor, será que ele, com toda a sua luta e nas adversidades que ele passou, assim como os outros passaram também, teve uma vida boa?
Essas são perguntas que nós devemos fazer, e essas perguntas que estão aqui, que eu acabei de lê-las, né, são perguntas pertinentes e que eu acredito todos nós, às vezes, fazemos diante das adversidades que enfrentamos. Como então enfrentar a adversidade? Como então distinguir essa questão de ter uma boa vida mesmo na adversidade? Será que boa vida significa ter riqueza, ter saúde, ser conhecido e ter fama, sucesso, ser bem-sucedido na vida, enfim? Isso é sinônimo de boa vida? O que caracterizava, o que caracteriza a boa vida para um cristão? Porque esse é o conceito do mundo. A questão do sucesso, da riqueza, do conhecimento, da educação, do status da onde veio, a origem, vamos dizer, a classe social, né, a tradição da sua família, enfim. São valores que pertencem ao homem de uma forma geral, especialmente no conceito materialista, né, que nós temos. Então é isso que nós vamos falar um pouco nesta manhã, refletir um pouco sobre isso. Mais importante que a própria vida, o item número 1, qual é a visão materialista então do mundo de uma boa vida, né? Uma vida isenta de adversidades e está baseada em posses. Essa é a visão materialista da vida, de uma boa vida, de um materialista do mundo, não é? Os materialistas de todos os tipos acreditam que o que somos é determinado pelo que possuímos. Então há uma incoerência nessa visão, porque se uma boa vida é livre de adversidades, mas todas as pessoas enfrentam adversidades, vocês concordam? Todos enfrentam adversidades. Então ninguém teria uma boa vida. E é cruel por pressupor que aqueles que enfrentam adversidades constantes não podem ser felizes. Isso é verdade? Não, não é verdade. Por quê? A Bíblia ensina que apesar do pecado e das adversidades, nós podemos ter uma boa vida neste mundo e sermos felizes. Eu paro para a gente pensar um pouco sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, então, que eu acabei de falar. Vocês acham que apesar de todas as adversidades, eles eram infelizes? Vocês acham que mesmo as pessoas que passam por lutas, privações e provações e adversidades, e que são crentes verdadeiros em Jesus, são infelizes? Você, meu irmão, que é crente em Jesus e que já passou por adversidades, você se julga um crente feliz ou infeliz? Você tem uma boa vida em Cristo ou você não tem uma boa vida em Cristo? É por isso que eu gostaria que agora, neste tempo que temos na parte da manhã, chamar a sua atenção para esse ponto importante da nossa vida cristã e da nossa vida em geral, porque todos nós, crentes e não crentes, passamos por adversidades. Então essa palavra nesta manhã, ou a palavra que eu quero trazer nesta manhã, é para você, meu irmão, que é crente e que já sabe das verdades bíblicas. Porque o incrédulo, ele tem um ponto de vista, geralmente, na maioria das vezes, materialista, como este conceito que nós acabamos de ver. Então o que a Bíblia fala a respeito? Então nós vimos lá o texto de Paulo. Então o que Paulo diz no texto que nós lemos? Digo isto não por causa da pobreza. Então, embora Paulo esteja agradecido pela oferta deles, né, dos filipenses, ele deseja que saibam que a sua alegria, o seu contentamento não está preso a coisas materiais, né? Ele não está preso às coisas materiais. Ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A verdade é que a boa vida está mais ligada ao contentamento e à confiança no Deus que nos guarda do que ao acúmulo de riquezas. No versículo 12 ele diz: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. E de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vocês conhecem a história de Paulo, é só a gente ler lá no livro de Atos, né? Ele conta de todas as privações e problemas, de perseguições e lutas que ele teve. Ele teve momentos, não é, onde ele esteve, ele diz aqui, onde ele teve circunstâncias onde ele foi honrado, circunstâncias onde ele não foi honrado, ele foi desonrado, ele foi maltratado. Ele teve circunstâncias onde ele teve fartura, mas também teve circunstâncias que ele passou dificuldades, escassez. Mas, com tudo isso,
ele aprendeu a ser feliz em todas as circunstâncias. Paulo observa que o contentamento precisa ser aprendido nos momentos de prosperidade, ou seja, na fartura, e nos momentos de pobreza, fome. O contentamento é uma questão do coração e não se baseia nas circunstâncias, embora elas tenham um impacto muito grande, elas têm uma importância muito grande, mas veja que essa questão do contentamento está baseada naquilo que o nosso coração o que está presente no nosso coração, qual é a convicção que temos das verdades a respeito do cuidado de Deus. Por quê? Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a base da alegria de Paulo, a base da alegria do cristão está em Cristo. Cristo é a chave para o contentamento. Para um crente, quer haja prosperidade ou pobreza, há sempre Cristo. Cristo tem que estar presente sempre. O crente pode viver em todo tipo de circunstâncias com contentamento. Por quê? Por causa da suficiência de Jesus Cristo. Você entende assim? Cristo é suficiente para você? Ou você precisa ainda de mais alguma coisa? A palavra de Deus que diz que Jesus Cristo é o nosso Salvador amado. É que nós em Cristo temos todas as coisas, né? Que Ele nos comprou com seu precioso sangue e nos colocou em lugares celestiais. Efésios traz essa mensagem, né? Que nós temos todas as coisas, nos foram doadas por Jesus Cristo. Ele nos fez assentar em lugar celestial. Nós podemos já experimentar as bênçãos de Deus mesmo nessa vida, passando assim mesmo por circunstâncias de tribulação, de adversidade, assim como Paulo passou, assim como João passou, assim como Pedro passou. E mesmo tendo passado por todas essas coisas, eles certamente tinham uma boa vida, do ponto de vista do princípio de comunhão com Cristo, sendo fortalecidos por Ele. Contudo, por mais que isso seja verdade, não é assim que as pessoas costumam pensar. E muitos crentes, por incrível que pareça, têm uma ideia às vezes distorcida a respeito dessa questão de boa vida e se deixam influenciar pela aparência, pela influência que o mundo exerce, quando não cuidam da comunhão com Deus e de um crescimento e maturidade espiritual, de modo que a sua vida é levada e dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Então não havendo esta comunhão, a influência do mundo, dos conceitos do mundo, podem afetar essa relação com Deus, e esse pensamento de que uma boa vida está relacionada mais com aquilo que se tem, com a riqueza, com a questão da formação, da classe social, enfim, com as coisas que o materialista considera, e isso entra na igreja, isso pode entrar, e tem entrado na vida de muitos crentes. Daí um alerta, daí a lição nos dá essa chamada, nos alerta a respeito do que nós devemos considerar como boa vida, mesmo diante das adversidades. Como isso deve acontecer? Como nós enxergamos as adversidades e como enxergamos a nossa vida quando nos colocamos diante de circunstâncias adversas, difíceis que passamos. Estamos passando muitas vezes, ou já passamos, ou ainda vamos passar, ou continuamos passando, porque há pessoas que passam por adversidades na vida durante um longo tempo. Por exemplo, pessoas que têm limitações físicas, não é? Situações nos países perseguidos, por exemplo, os nossos irmãos queridos que estão em países que perseguem o cristianismo, é uma adversidade constante. Será que eles não têm uma boa vida, olhando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de relação com Deus? As adversidades desta vida podem nos tirar tudo, mas não podem tocar naquilo que sabemos ser a verdade. Essa verdade é que o Deus soberano cuida de nós em toda e qualquer situação. Ele é justo,
verdadeiro e misericordioso. Eu pergunto, você crê assim? É isso que você pensa a respeito de Deus? Porque isso é que a palavra de Deus fala para nós, não é? Número 2, boa vida nas adversidades. Então vejamos alguns princípios que nos ajudam a enxergar as adversidades pelo ângulo correto. Primeiro, seja grato. Devemos deixar de focar demasiadamente nos problemas e olharmos para as grandes bênçãos, bênçãos que Deus nos dá todos os dias e sermos gratos a Ele. Outro, reconheça a soberania de Deus. O sofrimento aumenta quando nos comportamos como aqueles que não creem em Deus, que acreditam que a vida é uma sequência de fatos ao acaso. Quando pensamos assim, somos tragados por um turbilhão de autocompaixão e frustração. Quantos crentes não são afetados assim porque caem na sua comunhão com Deus, ou estão em pecado, ou se esquecem dessas verdades bíblicas e se deixam levar pela influência do mundo. E quando são então atingidos por uma circunstância difícil, têm esse tipo de pensamento. Em vez disso, reconheça que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, até mesmo nos dias maus. Dê o valor correto às coisas. Não coloque o seu coração em nada, senão em Deus. Você deve desfrutar das bênçãos divinas e ser grato por elas, mas não deve colocar nelas o coração. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nessa lição, nós não estamos aqui discutindo a questão de ser da riqueza, por exemplo. Ser rico não é pecado. O problema é colocar o coração nas riquezas, não é? Então, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Não deixe que essas coisas, se você for abençoado com riqueza, isso seja de tal forma, se transforme num ídolo para a sua vida. Por quê? Não as transforme em seu ídolo, porque isso impedirá que você se sinta arruinado se vier a perdê-las em um momento de adversidade. Isso pode trazer problemas para você se o seu coração estiver dividido, estiver submisso a essas coisas, não é? E valorize pessoas dignas, mesmo que não tenham riqueza. A Bíblia nos ensina a dar a todos o que lhes é devido, porque o mundo aí fora despreza e menospreza as pessoas que não têm recursos e que são menos afortunadas ou que têm dificuldades financeiras. E são muitos, eu diria que a maioria, não é verdade? Mas nós temos que dar valor a essas pessoas, porque há muitas pessoas que, apesar de terem dificuldades, não serem afortunadas, serem pobres ou terem dificuldades com questões físicas, etc., mas que têm um sorriso largo. Então se preocupam em ter a verdade nas suas vidas, em terem dignidade e não se deixarem levar pelas circunstâncias por causa de obter alguma vantagem ou lucro em qualquer situação ou circunstância que elas possam ter essa oportunidade. Pelo contrário, estão sempre preocupadas com a dignidade, com a justiça, com a verdade, né? E muitas pessoas, vendo isso, não entendem, porque muitas vezes as pessoas que são o materialista, né, a pessoa que se preocupa muito com essa questão da riqueza, às vezes se coloca numa posição superior até à própria lei, né? Ou até se julga ele ser a própria lei, não é? E portanto não assim desprezam completamente outras pessoas. E quando se vêem numa situação em que perdem todas essas riquezas, o que isso pode acontecer eventualmente, ficam totalmente frustradas, perdem o chão. E não são poucas as pessoas que provavelmente você já tenha visto nessa situação, não é verdade? Ou mesmo, por exemplo, com pessoas que estão no pódio, né, num status social e são considerados ídolos, né, por causa da sua fama, do seu sucesso, né, e são seguidas nos Instagrams e tudo mais, e estão acima de todos os outros, se considerando assim ídolos, e são considerados muitas vezes assim, né, por muitas pessoas, às vezes até por crentes, né, que seguem, que são fãs e tudo mais. Uma confusão nesse sentido, né?
mas a Bíblia nos ensina de modo diferente, que nós devemos dar o devido valor às coisas, às pessoas, não às coisas, mas às pessoas, né? E sabemos como lidar com isso. Por isso, então, ela nos ensina, e lá em Romanos capítulo 13 diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Muitos não têm riquezas e não são ídolos pop, mas são pessoas honradas, dignas e que têm muito a nos ensinar em nossa caminhada cristã, não é? Conclusão. Chegamos ao fim da lição, uma lição rápida, né, que vai nos trazer apenas uma reflexão, um flash daquilo que nós já sabemos de certa forma e que muitos de nós estão vivendo e passando, né? O que nós devemos fazer então diante das adversidades, dos problemas e das lutas da vida? O que é uma vida verdadeiramente boa? A simples satisfação de nossos instintos físicos, nossos apetites animais, está muito aquém do que precisamos. Precisamos ser gratos a Deus, reconhecermos sua soberania sobre todas as coisas, darmos o devido valor às coisas sem nos tornarmos escravos delas e valorizarmos as pessoas pelo que elas são, não pelo que possuem. Aplicação. Então, faça um autoexame e veja como você tem enfrentado as adversidades que surgem em sua vida. O que você tem valorizado está de acordo com os princípios bíblicos para a vida de um discípulo de Cristo? Diante do que estamos passando nessa pandemia, diante das coisas que afligem as nossas vidas e que têm estado ao nosso redor, eu faço esse desafio a você. Faça um autoexame e veja como você tem enfrentado as adversidades que surgem em sua vida. O que você tem valorizado está de acordo com os princípios bíblicos para a sua vida, para a vida de um discípulo de Cristo? Se você é um discípulo de Cristo, então eu desafio a você fazer este autoexame. Que esta palavra breve a respeito dessa questão de como nós olhamos a vida, do que é boa vida, possa ter trazido uma reflexão para a sua vida nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida e Deus faça você olhar para a sua vida de outra forma, buscando sempre confiar em Deus, na sua soberana vontade para a sua vida, porque Ele é bom, verdadeiro, misericordioso e justo. Ele há de transformar a sua vida e de abençoá-lo. Coloque a sua vida nas suas mãos. Que Deus o abençoe neste dia, nesta semana que se inicia. Amém?